Êxodo. A obra de Deus. Parte 24. No vídeo anterior, vimos o Egito ser arrasado pelos gafanhotos, que destruíram o que restava das plantações, e pelas trevas espessas, que cobriram a terra por 3 dias. Os deuses da fertilidade e o próprio Sol, centro da religião egípcia, mostraram-se impotentes. Nem Ra nem Horus puderam romper a escuridão, e Faraó, considerado filho do Sol, foi desmoralizado. Ainda assim, seu coração permaneceu endurecido. Ele ameaçou Moisés, e Moisés declarou que não veria mais o seu rosto. Inscreva-se no canal, ative as notificações e compartilhe este vídeo com outras pessoas. Juntos, podemos levar a palavra de Deus ainda mais longe. Agora, depois de 9 pragas que humilharam os deuses do Egito e expuseram a obstinação de Faraó, Deus anuncia: ainda uma praga trarei sobre Faraó e sobre o Egito. Vamos ao conteúdo. Êxodo 11. 10ª praga, o anjo da morte que matou os primogênitos do Egito, inclusive o filho de Faraó que era tido como um deus encarnado. Êxodo 11 verso 1, até Êxodo 12 verso 36. O Egito estava completamente arruinado. Então, os oficiais de Faraó lhe disseram: até quando nos será por cilada este homem? Deixa ir os homens, para que sirvam ao Senhor, seu Deus. Acaso, não sabes ainda que o Egito está arruinado? Êxodo 10 verso 7. Agora, passado cerca de 1 ano desde a primeira praga, vem o cumprimento da lei da semeadura. Os egípcios tinham matado as crianças dos judeus, agora eles mesmos colhiam o que haviam plantado. A morte sobreveio à meia-noite e Amon-Ra, representado como carneiro, e o próprio filho de Faraó foram incapazes de impedi-la. Um grande clamor de desespero ouviu-se por todo o Egito e Moisés e seu povo não somente tiveram permissão para sair, mas foram induzidos a saírem do Egito, de modo insistente. Ao povo de Israel foram dados suprimentos abundantes para que pudessem partir. As pragas foram para provar ao povo do Egito que só o Senhor é Deus, porém eles não entenderam e não libertaram seu povo, precisando assim que seus deuses insignificantes e pagãos fossem humilhados e desmoralizados e se mostrassem impotentes perante a ira do único Deus Todo-Poderoso. 11 versos 1 e 2. Ainda uma praga trarei sobre o Faraó e sobre o Egito, depois vos deixará ir daqui, e, quando vos deixar ir totalmente, a toda pressa vos lançará daqui. Neste ponto, a série de catástrofes atinge seu auge, e o Faraó ficaria satisfeito de livrar-se dos israelitas. Fala agora aos ouvidos do povo, que cada varão peça ao seu vizinho, e cada mulher à sua vizinha, vasos de prata e vasos de ouro. Deus anunciou isso desde o começo. Eu darei mercê a este povo aos olhos dos egípcios, e, quando sairdes, não será de mãos vazias. Cada mulher pedirá à sua vizinha e à sua hóspeda joias de prata, e joias de ouro, e vestimentas, as quais poreis sobre vossos filhos e sobre vossas filhas, e despojareis os egípcios. Êxodo 3 verso 21 e 22. Leia o comentário em Êxodo 12 versos 35 e 36 para ver o resultado. Fizeram, pois, os filhos de Israel conforme a palavra de Moisés e pediram aos egípcios objetos de prata, e objetos de ouro, e roupas. E o Senhor fez que seu povo encontrasse favor da parte dos egípcios, de maneira que estes lhes davam o que pediam. E despojaram os egípcios. Êxodo 12 versos 35 e 36. 11 verso 3. E o Senhor deu graça ao povo aos olhos dos egípcios, também o varão Moisés era muito grande na terra do Egito, aos olhos dos servos de Faraó e aos olhos do povo. Outro notável ingrediente de Êxodo foi a graça, também traduzido como favor, que Deus suscitou nos egípcios em relação ao povo hebreu e seu líder. Depois de tudo o que aconteceu, era de esperar-se justamente o oposto. Mas, surpreendentemente, até os conselheiros do Faraó admiravam e temiam Moisés. Isto é uma ironia que faz parte da grande vitória de Deus sobre seu inimigo, o rei do Egito, criatura que representava o mal, o pecado, a descrença e até mesmo Satanás. O Senhor é homem de guerra, Senhor é o seu nome. Êxodo 15 verso 3, 11 verso 4. Disse mais Moisés. O texto aqui é de certa forma ambíguo, e pode suscitar a dúvida: Moisés se dirigia a quem? No versículo 8, é dito que ele deixou a presença de Faraó com grande ira.
É possível que Êxodo 11 do verso 4 ao 8 faça parte da última audiência de Moisés com o faraó. O Senhor, porém, endureceu o coração de Faraó, e este não quis deixá-los ir. Disse, pois, Faraó a Moisés: retira-te de mim e guarda-te que não mais vejas o meu rosto, porque, no dia em que vires o meu rosto, morrerás. Respondeu-lhe Moisés: bem disseste, nunca mais tornarei eu a ver o teu rosto. Êxodo 10 do verso 27 ao 29, que tenha sido adiado até o capítulo 11, a fim de torná-lo ainda mais memorável. Seguindo esta interpretação, entende-se que a última praga, a 10ª, é anunciada a Faraó como um aviso prévio e solene. Vai ter com Faraó pela manhã, ele sairá às águas, estarás à espera dele na beira do rio, tomarás na mão o bordão que se tornou em serpente. Êxodo 7 verso 15. Assim o Senhor tem dito, à meia-noite eu sairei. O Senhor era o poder por trás das 10 pragas. Mas em nenhuma das 9 pragas anteriores ele se envolveu tão pessoalmente como na 10ª. E a analogia com o Evangelho é inevitável. Quando Deus planejou a salvação da humanidade, não foi uma coisa que ele delegou a outro agente, mensageiro ou anjo. Este foi um trabalho dele próprio e demandou a encarnação de seu unigênito, que se tornou homem. Assim, na libertação de Israel do Egito, a redenção não foi repassada a um ser humano. E como se, de fato, o Senhor dissesse: a obra de libertação e redenção é minha, e não de uma pessoa. 11 verso 5. E todo primogênito na terra do Egito morrerá, desde o primogênito de Faraó, que se assenta com ele sobre o seu trono, até ao primogênito da serva que está detrás da mó. O uso de desde o até, incluindo primogênitos de classes sociais tão distintas quanto a do faraó e a do escravo, indica a totalidade. Aconteceu que, à meia-noite, feriu o Senhor todos os primogênitos na terra do Egito, desde o primogênito de Faraó, que se assentava no seu trono, até ao primogênito do cativo que estava na enxovia, e todos os primogênitos dos animais. Êxodo 12 verso 29. Significa que nenhum dos egípcios escaparia da catástrofe premeditada. 11 verso 6. E haverá grande clamor em toda a terra do Egito, qual nunca houve semelhante e nunca haverá. O prognóstico de um grande clamor demonstra a intensidade da tragédia. Faraó foi avisado desse fato. Dirás a Faraó: assim diz o Senhor, Israel é meu filho, meu primogênito. Digo-te, pois, deixa ir meu filho, para que me sirva, mas, se recusares deixá-lo ir, eis que eu matarei teu filho, teu primogênito. Êxodo 4 versos 22 e 23. 11 verso 7. Em algumas das 9 pragas anteriores, o texto bíblico diz claramente que Deus protegeu seu povo das catástrofes. Êxodo 8 verso 22, 9 verso 4 e 26 e 10 verso 23. Aqui também encontramos a enfática promessa de que contra todos os filhos de Israel nem ainda um cão moverá sua língua, nada aconteceria a nenhum israelita, eles não sofreriam com a 10ª praga. Deus advertiu que faria a distinção entre Egito e Israel. Naquele dia, separarei a terra de Gósen, em que habita o meu povo, para que nela não haja enxames de moscas, e saibas que eu sou o Senhor no meio desta terra. Êxodo 8 verso 22. E o Senhor fará distinção entre os rebanhos de Israel e o rebanho do Egito, para que nada morra de tudo o que pertence aos filhos de Israel. Êxodo 9 verso 4. A instituição da Páscoa, capítulo 12, acentuaria essa grande diferenciação. O Senhor, por sua misericórdia, protegeria seu povo quando desferisse seu juízo sobre aqueles que se opunham a ele. 11 verso 8. Moisés repetiu a profecia divina: os servos de Faraó honrariam o porta-voz de Deus e suplicariam por misericórdia. Isso certamente era uma afronta ao rei egípcio, assim como o fato de Moisés sair da presença do Faraó em ardor de ira, provavelmente após proferir seu discurso iniciado em Êxodo 10 verso 28 e 29. Disse, pois, Faraó a Moisés: retira-te de mim e guarda-te que não mais vejas o meu rosto, porque, no dia em que vires o meu rosto, morrerás. Respondeu-lhe Moisés: bem disseste, nunca mais tornarei eu a ver o teu rosto. Êxodo 10 versos 28 e 29. 11 versos 9 e 10. Como em cada uma das outras pragas, Deus previu que o Faraó não ouviria os avisos e as instruções divinas. Contudo,
por causa da obstinação do rei egípcio, o grandioso poder de Deus seria manifesto a todos. Obrigada por assistir até aqui, não percam os próximos vídeos. Graça e paz, irmãs e irmãos.